Olá, você que está aí se preparando para o concurso público na área da educação do município de Votorantim. Reta final dos estudos de vocês, hein? Hoje eu vou trabalhar com vocês o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Votorantim. A partir do artigo 4º, que do primeiro ao terceiro, eu fiz um outro vídeo, né? Se você não viu, pode acessar que tá lá o vídeo, né? Aí hoje nós vamos ver do artigo 4º até o artigo 8º. Então esses artigos, eles vão falar sobre os cargos públicos, né? Que tipo de cargos públicos nós temos e como se dá o provimento desses cargos, tá bom? Então, do artigo 4º até o artigo 8º. Bora lá. Os cargos públicos, eles podem ser isolados ou de carreira. Então, a gente vai entender o que é um cargo público isolado e o que é um cargo público de carreira. Primeiro, vamos falar do cargo público de carreira. O cargo público de carreira são os cargos aonde a pessoa presta um concurso ou algum tipo de processo seletivo para entrar naquele cargo. Então, ele é sempre de provimento efetivo. A pessoa é efetiva no cargo, então ela tem um cargo de carreira. A partir do momento que você passar no concurso e você entrar, né, no quadro aí dos servidores públicos, do magistério, você é um servidor efetivo, né? Então aí você tem uma carreira, né? Você vai ser um funcionário de carreira. Existem também cargos públicos isolados. Como é que pode ser os cargos públicos isolados? Eles podem ser tanto de provimento efetivo quanto de provimento em comissão. E como é que funciona isso? O provimento efetivo é quando tem uma função que é uma função de confiança, né? Nós vimos isso lá no começo do Estatuto, quando falou, né, do professor, se eu não me engano é o professor coordenador que trabalha na oficina pedagógica. Ele não esse é um cargo transitório, né? Por quê? Porque é um cargo que está lá, mas que ele pode ser ocupado por qualquer pessoa que a administração escolha para estar ocupando esse cargo. Mas esse cargo que tem que ser de provimento efetivo, as pessoas escolhidas para ocuparem esses cargos, elas não podem estar fora do serviço público, elas precisam ser efetivas do serviço público e aí elas vão ser escolhidas, né, para fazer o provimento desse cargo, tá bom? E aí, esse ano ela pode estar lá, o ano que vem tem eleição, mudou a administração, aí o ano que vem pode ser que uma outra pessoa seja escolhida, ela sai junto com a administração que a escolheu. A próxima administração pode escolhê-la novamente ou não, né? Aí por quê? Porque é um cargo de confiança, ok? Uma função de confiança. E aí tem também o cargo comissionado. O comissionado, gente, ele vai receber também dos cofres públicos, mas ele não prestou concurso. Então, faz de conta que eu sou a prefeita do município de Votorantim e eu tenho um conhecido lá que é uma conhecida, uma amiga professora, que eu gosto muito dela, e aí eu resolvo chamar essa professora para ocupar um cargo em comissão, né? Esse cargo em comissão, ele tem número certo, né? Esses cargos isolados, eles têm números certos, eles são regulamentados por lei, eles têm toda os requisitos, né, que precisam seguir para poder ter esse pessoal comissionado, né, ter esse pessoal dentro da administração pública, tá? Então, eu posso ter algumas pessoas de confiança ali, né, que não prestaram concurso, mas tem um número certo para isso, ok? Aí, com relação aos cargos, as atribuições dos titulares dos cargos públicos serão estabelecidas na lei criadora do cargo ou em decreto regulamentar. Então, quando cria-se um cargo, já tem uma súmula de atribuições a respeito daquele cargo. Então, de vocês também tem lá, né, no edital, sai no edital de vocês a súmula de atribuições
é de professor, de coordenador, de diretor. Então, tem toda a súmula de atribuições. E isso é estabelecido em lei. Por que é estabelecido em lei? Porque não serve só para mim, serve para todos os professores, serve para todos os coordenadores, todos os diretores, né? Então, é regulamentado por lei. É vedado atribuir ao funcionário público encargos ou serviços diversos daqueles relativos ao seu cargo exceto. Vamos entender o que quer dizer isso. Então, vedado, a palavrinha vedado, pode ser que alguém tenha dúvida com relação a essa palavra. Então, vedado quer dizer o quê? É proibido, não pode. Então, não pode. Não pode. Opa, difícil de escrever aqui. Não pode ser atribuído ao funcionário. Nossa, tá difícil de escrever mesmo hoje. Bom, deu para entender que não pode. Vedado é não pode, tá? Não pode ser atribuído ao funcionário público encargos ou serviços diversos. Diversos o quê? Diferentes daqueles relativos ao seu cargo. Então, está estabelecido lá na lei que o professor precisa planejar a sua aula. E eu não posso chegar para o professor no primeiro dia de aula, né, ou em qualquer momento, e falar para o professor que ele não vai planejar a sua aula, ele vai ter que fazer a folha de pagamento dos servidores, né? Então, tá errado, ele não pode fazer isso porque não está na súmula de atribuições dele, ok? Exceto, aí vem a exceção, tá? Isso aqui não pode, mas exceto quando se tratar de funções de chefia, a função de chefia vai ter uma flexibilidade aí com relação às atribuições dela, ou direção de designação especial e dos casos de readaptação. Os casos de readaptação, gente, eles são aqueles casos em que a pessoa prestou um concurso, por exemplo, a pessoa prestou o concurso para ser professor. Mas aí aconteceu alguma situação lá dentro da sala de aula, né, no período em que ela esteve como professora, e aí ela ficou doente em razão daquela situação, né, que é relacionado à atuação dela na sala de aula. E aí ela vai ao médico, e o médico, né, a junta médica entende que a doença dela é relacionada à função que ela está realizando, né, ao trabalho que ela está realizando. Aí ela pega lá um laudo médico e esse laudo vai permitir com que ela cumpra uma função em outro lugar, né? Pode ser dentro da escola mesmo. A gente vê muito caso de professoras que vão, né, trabalham na sala de leitura. Por quê? Porque elas estão cumprindo uma outra função, né? Elas dentro elas vão receber o salário delas mesmo, vão continuam sendo efetivas, mas elas vão cumprir uma outra função, tá? Então, isso aqui é a readaptação. Então, quando a pessoa é readaptada, aí ela vai cumprir aí as atribuições diferentes daquelas que estão descritas na lei ou no decreto que regulamentou a criação do cargo, ok? Nesses casos, né, então, exceto quer dizer que nesses casos a pessoa pode cumprir uma função diferente, tá? E tem mais um caso aqui, que é no caso da hipótese do parágrafo único do artigo 15. O parágrafo único do artigo 15 diz assim: a estabilidade diz respeito ao serviço público e não ao cargo. Então, na educação, a gente não vê muito disso, mas em outras secretarias, às vezes a pessoa prestou um concurso, está lá trabalhando na Secretaria de Obras e ela pode ser aproveitada em outra secretaria. De repente, a chefia lá da Secretaria da Cidadania falou assim, olha, eu conheço aquele cara pode ser, eu estou tendo uma vaga aqui nessa secretaria e pode ser que seja melhor aproveitado aqui. Então, tudo isso vai depender da administração. A administração que decide, né, que pode acontecer um caso desse, tá bom? Então, aí eles vão falar que a estabilidade, né, que garante a estabilidade, diz respeito ao serviço público e não ao cargo, tá?
E aí a pessoa também vai cumprir uma função diferente daquela que ela prestou o concurso. Repito, na educação não acontece muito disso, mas em outras secretarias pode acontecer, e nós não estamos falando apenas do magistério aqui, estamos falando de todos os funcionários públicos do município de Votorantim. Nós temos aqui o que são provimento. Então, provimento vem da palavra prover, né? O que é o prover? O prover é abastecer, né? É algo que é necessário, tá? Então, o que é o provimento? O provimento é o ato administrativo. Toda vez que eu falo em ato administrativo, eu estou falando em documentação, assinatura, divulgação, né? É o ato administrativo através do qual se preenche um cargo público com a designação do seu titular. Quando você passar no concurso, você for lá escolher a sua escola, escolher a sua sala de aula, você vai prover um cargo, né? Você vai ser titular de um cargo. Você vai ser designado para prover um cargo que está lá vago, ok? O provimento dos cargos públicos far-se-á por ato da autoridade competente de cada poder. Que poder? Aqui eu estou falando do prefeito, no caso do poder executivo, né, dos juízes, no caso do poder judiciário, e do presidente da Câmara, no caso do poder legislativo, tá? Então, de todos os poderes, e do dirigente de autarquia ou fundação pública. Então, quem é da autarquia e da fundação pública, vocês lembram? Autarquia e fundação pública, nós estamos falando de administração pública indireta. Então, nós estamos falando nós não estamos falando de cargo, nós estamos falando de emprego público, tá? Nós já vimos isso. Os cargos públicos serão acessíveis a todos os que preencham obrigatoriamente os seguintes requisitos. Olha, requisitos para preenchimento dos cargos públicos. Eu já vi muito cair em concurso, gente, isso aqui, ó, parece bem simples, mas eles colocam de uma forma que confunde a cabeça da gente. Então, ser brasileiro nato ou naturalizado, tá? Quer dizer o quê? Quer dizer que para assumir um cargo público, eu posso ser brasileiro ou eu posso ser brasileiro nato, né, ter nascido aqui no Brasil, ou eu posso ter sido naturalizado. Por exemplo, eu nasci na Espanha, mas sou naturalizado brasileiro. Então, eu posso preencher um cargo público, tá bom? Então, se aparecer lá só ser brasileiro nato, essa questão tá errada. É nato ou naturalizado. Ter no mínimo 18 anos de idade, ter sido previamente habilitado em concurso, precisa passar no concurso, né? Ressalvado o preenchimento de cargo de livre provimento em comissão, que a gente já viu, que é o conhecido, né, do prefeito ou de quem lá está na administração, que não precisa prestar concurso, né? E aí ele vai ficar lá até mudar a administração, tá? A gente que é concursado, não. A gente que é concursado pode mudar a administração quantas vezes quiser, a gente vai estar lá, tá? Estar no gozo dos direitos políticos, estar quite com as obrigações militares e eleitorais, precisa do comprovação, né? Quem não tem o comprovação aí da última eleição precisa providenciar, tá? Gozar de boa saúde física e mental, comprovada em exame médico, possuir possuir habilitação profissional para o exercício das atribuições inerentes. Olha, uma palavrinha que me confundia muito a cabeça, era inerentes. O que quer dizer inerentes? Inerentes é que faz parte de, tá? Então, atribuições que fazem parte do cargo, escolaridade exigível quando for o caso. Então, apareceu a palavrinha inerente que faz parte de, tá? Não possuir antecedentes criminais, não ter sido exonerado ou demitido, a bem do serviço público federal, estadual e municipal. Exonerado quando eu estou falando de administração pública direta, então cargo público. Demitido quando eu estou falando de administração pública indireta, é um cargo público, mas é um emprego público, tá? A bem do serviço público federal, estadual e municipal. Então, se você pediu exoneração e saiu porque você quis, você pode voltar. Mas se você foi exonerado,
a bem do serviço público, cometeu algum crime, aconteceu alguma coisa lá, algum processo administrativo gerou a sua exoneração ou a sua demissão, você não vai poder mais preencher um outro cargo público, fica com a ficha suja, tá? Diferente dos políticos que ficam com a ficha suja e depois limpam, né? Nós não. Se a gente cometer alguma coisa, tiver sido exonerado ou demitido, a gente não pode voltar ao serviço público, tá? A exigência constante no inciso 8º, qual que é o inciso 8º? É esse aqui, ó. Não possuir antecedentes criminais. Só obstará o acesso, ou seja, ela só vai negar o acesso a cargo público se nos antecedentes criminais do candidato constar ter sido ele ter sido condenado por crime doloso. Então, não é só ele tem um processo, mas ele precisa ter sido condenado, tá? Ele precisa ter sido condenado, aí já acabou o processo, ele foi condenado por crime doloso. O que é o crime doloso? Quando tem intenção de cometer aquele crime. E se ficar figurado, através de estudo social, que o mesmo não se encontra totalmente recuperado para a vida em sociedade. É feita uma pesquisa na vida daquela pessoa, né? A pessoa cometeu um crime, e aí ela não se recuperou, ela não, né? Provavelmente ela não vai prestar um concurso, mas se ela vir a prestar, ela não vai poder assumir, né? Então, como eu já falei, para os políticos é diferente isso aqui, né? Então, aí nós vamos ter também as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Então, às vezes, o cargo vai exigir mais requisitos, né, que foram estabelecidos em lei. E aí pode acontecer, né? As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos, né, que precise ali para assumir aquele cargo, tá bom? A lei municipal reservará percentual dos cargos públicos para as pessoas portadoras de deficiência. Então, quando você foi fazer a sua inscrição para o concurso, provavelmente, né, tinha lá uma questão se você era deficiente ou não. A pessoa com deficiência, ela vai realizar a mesma prova, dependendo da deficiência, não vai ter alteração nenhuma na prova, né? Mas ela vai seguir uma lista diferente, o tipo de concorrência é diferente, tá bom? E definirá os critérios de sua admissão, certo, pessoal? Seguindo aqui, vamos falar sobre os cargos públicos, que eles serão que tipo de provimento, né? Como que eles vão poder ser providos? Eles vão ser providos através de nomeação. O que é a nomeação? É o ato administrativo pelo qual o cargo público é atribuído à pessoa. Então, quando você for assumir o seu cargo, é esse tipo de provimento que você vai estar realizando. Você vai ser nomeado, tá? Então, é um ato administrativo. Então, o chefe do executivo vai precisar assinar a sua nomeação e isso vai ser publicado lá no Jornal do Município, ok? Então, esse é o primeiro tipo de provimento. Gente, eu coloquei aqui somente o que é o provimento, mas na legislação ela vai ter vários parágrafos e alguns artigos que falam sobre o que é nomeação, tá? Então, aí, isso aqui é só a definição do que é a nomeação, mas tem várias especificidades, mas lá que precisa ler a lei para você estar sabendo tudo sobre a nomeação. Depois, sobre recondução, que é um outro tipo de provimento. O que é a recondução? A recondução é o reingresso do funcionário estável no serviço público municipal quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Então, o servidor, o funcionário público, ele é reconduzido ao cargo quando, né, ele sofreu um processo administrativo e aí ele perdeu o cargo dele. Aí ele entrou, né, na justiça e ele ganhou o direito
de voltar ao cargo. Descobriram que, né, aquele processo administrativo não tinha sido justo, né, que teve alguma situação nova lá que fez com que ele não fosse considerado culpado no caso, né? E aí ele vai ser reconduzido ao cargo dele, tá bom? Um outro tipo de provimento é reversão. Reversão é o retorno à atividade de funcionário aposentado por invalidez, quando por junta médica oficial forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria. Então, às vezes a pessoa tem algum problema lá que o médico disse que ela não poderia mais trabalhar, então ela foi aposentada por invalidez. Passado algum tempo, ela voltou lá para fazer a avaliação médica e o médico falou, ó, você está curada. E aí ela pode, né, voltar da aposentadoria por invalidez. Isso é a reversão. É um outro tipo de provimento. O quarto tipo de provimento aqui é o aproveitamento. É o retorno a cargo público de funcionário colocado em disponibilidade. O que é colocado em disponibilidade? Às vezes, você sei lá, é lotado lá numa determinada escola e tem o seu cargo lá naquela escola. E por alguma razão, né, o seu cargo, a sua sala não foi aberta naquele ano. O seu cargo está lá, né, você não teve que ser removida porque aconteceu alguma coisa aí depois desse processo de remoção já, e você se viu sem sala de aula, né? E aí você fica em disponibilidade. Disponibilidade, aí o secretário da educação fala assim, olha, aquela professora lá está sem aluno, né? Está sem sala de aula, então a gente pode aproveitar ela aqui na Secretaria da Educação. Então ela fica lá em disponibilidade. Então, quando acontece de voltar lá à sala dela, né, o número de alunos suficientes para abrir uma sala, ela retorna ao cargo inicial dela, tá? Então, esse é o aproveitamento. E o retorno a cargo público de funcionário colocado em disponibilidade. Transferência é a passagem do funcionário de um para outro cargo da mesma denominação, atribuições e vencimentos pertencentes, porém, órgãos de lotação diferente. Então, às vezes, mudança, né, de uma secretaria para outra. Na educação não é muito comum disso acontecer, mas nós não estamos falando apenas do magistério aqui, nós estamos falando de todos os servidores, de todos os funcionários públicos do município de Votorantim. Então, a transferência existe. É um processo possível de acontecer para provimento de um cargo. O acesso é a passagem do funcionário ocupante de cargo de provimento efetivo para outro cargo da classe imediatamente superior, aquela em que se encontra dentro da respectiva carreira. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Antigamente, hoje não acontece mais, porque hoje tem concurso para a direção, mas antigamente, concurso aberto, né, de acesso, de nomeação, de livre nomeação. Antigamente existia um concurso interno, né? Não sei se no município de Votorantim já aconteceu isso, mas o professor trabalhava lá, né? Já era professor efetivo da rede, e aí ele podia prestar um concurso para acesso, né? Esse acesso é o quê? É somente as pessoas que já são efetivas que podem, esse concurso não é aberto para todo mundo, é somente para quem já é efetivo, né? E se encontra no quadro mesmo, né? Eu estou no quadro do magistério, sou professor, então eu posso prestar esse concurso de acesso para direção, tá? Então, isso é o acesso. Então, nomeação, recondução, reversão, aproveitamento, transferência e acesso. Pode ser que caia algum desses tipos de provimento, e é legal a gente saber o que é. Repito, lá na legislação está explicando direitinho o que é, e tem mais algumas especificações sobre esses tipos de provimento. Aqui eu só coloquei o que é o provimento, que tipo de provimento é, né? Como que se dá esse tipo de provimento. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha sido proveitoso, e boa sorte a todos vocês, viu? Beijo no coração de todos.